Olá, aqui é o podcast da Gráfica Tipo Alfa, trazendo as novidades, dicas e histórias do mundo da comunicação visual e da impressão. Bora começar! Toda temporada de auditoria ou visita de fiscalização é a mesma história. O produtor rural liga para a gráfica com uma dúvida que parece simples, mas não é. Preciso de placa de ACM para estar em conformidade com a NR26 e a NR12. A pergunta parte de um lugar certo. Ninguém quer levar multa. E, muito menos, ver um acidente acontecer no galpão de máquinas ou na lavoura. O problema é que ela mistura duas coisas completamente diferentes, e é por isso que a resposta nunca é um sim ou não direto. Vamos organizar isso. A NR26 e a NR12 são normas regulamentadoras federais, mas elas tratam de assuntos distintos. A NR26 é a norma de sinalização de segurança nos locais de trabalho. Ela define o uso de cores padronizadas, símbolos, placas e rotulagem preventiva para alertar sobre perigos. É ela que diz, por exemplo, que uma área de risco elétrico precisa de identificação visível, que produtos químicos armazenados precisam de rotulagem compatível com a classificação de perigo e que os trabalhadores precisam ter acesso à ficha de segurança do produto quando aplicável. Numa fazenda, isso cobre a casa de máquinas, o depósito de defensivos agrícolas, a subestação, a área de abastecimento de combustível, o silo, qualquer ponto onde exista um perigo que precise ser comunicado antes que alguém chegue perto. A NR12, por sua vez, é a norma de segurança em máquinas e equipamentos. Trator, colheitadeira, ensiladeira, serra, prensa, qualquer equipamento com parte móvel que ofereça risco de esmagamento, corte ou prensamento. Ela cobre desde a instalação até o uso, a manutenção e o descarte do equipamento. O que costuma gerar necessidade de sinalização aqui é identificar riscos específicos de cada máquina, sinalizar a área de acesso restrito e marcar comandos de emergência. Mas isso depende de um diagnóstico individual, não de uma lista genérica de placas. E é exatamente por isso que o primeiro passo nunca é qual placa eu compro. O primeiro passo é o laudo técnico. Um profissional habilitado avalia a máquina ou a instalação, aponta as não conformidades e diz exatamente onde e o que precisa ser sinalizado. Comprar placa antes do laudo é decidir no escuro. Agora, a parte que a maioria dos fornecedores de placa não fala. Nenhuma das duas normas especifica o material da placa. Você não vai encontrar em nenhum artigo da NR26 ou da NR12 a palavra ACM. O que elas exigem é sinalização adequada ao risco, legível, com as cores certas, resistente o suficiente para continuar cumprindo sua função ao longo do tempo. A escolha do material é uma decisão técnica de quem vai instalar a placa, não uma imposição legal. Dito isso, o ACM se destaca por um motivo muito prático. Numa fazenda no Vale do Araguaia, é um material que aguenta sol de rachar, chuva de outubro e a poeira da safra sem descolorir, empenar ou perder a legibilidade em 6 meses. Uma placa de advertência que desbota vira uma placa que não cumpre mais a função que a NR26 exige. A conformidade que era formal deixa de ser real. Já para ambientes internos, escritório da fazenda, vestiário, área coberta de máquinas, o PVC costuma ser a opção mais econômica e igualmente eficaz, porque não enfrenta a mesma exposição direta ao tempo. A régua certa não é ACM sempre, nem qualquer plástico serve. É combinar o material com o ambiente e com a durabilidade que o risco exige. Tem um segundo ponto que aparece muito nessa dúvida sobre fazendas em Mato Grosso, a regularização ambiental. E aqui vai um alerta importante, isso é outra conversa. A regularização ambiental e fundiária da propriedade rural, incluindo o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e o licenciamento junto ao órgão estadual competente, são processos completamente distintos da sinalização de segurança do trabalho. Uma fazenda pode estar com o CAR em dia e ainda assim ter um galpão de máquinas sem nenhuma placa de advertência exigida pela NR12. E o inverso também acontece. São 2 processos, 2 responsáveis técnicos, 2 protocolos. Resolver um não, resolve o outro. E quem trata como se fosse a mesma coisa, corre o risco de achar que está regularizado quando só cobriu metade do problema. Então, qual é o caminho prático para quem administra fazenda, agroindústria ou oficina rural no Vale do Araguaia e em Nova Chavantina? Tudo começa com o levantamento de risco. Mapear máquinas, produtos químicos, instalações elétricas, áreas de circulação e armazenamento. Sem esse mapa, qualquer placa comprada é chute.
Depois vem o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, e o PCM-SO atualizado, que formalizam o que foi levantado e servem de base documental para fiscalização. Em seguida, o laudo técnico por máquina e por área, que é o documento que separa o que a NR12 exige de cada equipamento do que a NR26 exige de cada ambiente. Só depois de tudo isso é que entra a decisão sobre material e especificação da placa. ACM para exposição direta ao tempo. PVC para ambiente interno. Dimensão e cor conforme o padrão da norma. E por último, instalação com revisão periódica, porque placa desbotada, amassada ou ilegível deixa de cumprir a função da norma mesmo que tenha sido instalada corretamente no passado. A regularização ambiental segue em paralelo, como uma frente separada, com seu próprio cronograma junto ao órgão estadual. O ponto central de tudo isso é que não existe atalho de comprar um kit pronto de placas. Cada fazenda tem um conjunto diferente de riscos, e uma placa genérica pendurada sem relação com o laudo não protege ninguém, só ocupa a parede. O que transforma a sinalização em conformidade de verdade é fazer na ordem certa. Laudo primeiro, especificação depois, material adequado ao ambiente por último. Esse é o caminho que garante que a placa ainda esteja cumprindo sua função daqui a 2 anos, não só na foto da inspeção. Esse foi o podcast da Tipo Alfa de hoje. Se gostou, compartilha com aquele amigo empreendedor. Até a próxima!